Parabéns a você, estamos na aula de número 73, entrando na educação superior. Saímos das modalidades e agora estamos entrando no último nível, isso mesmo, no último nível. Exploramos tudo o que tínhamos que explorar da educação básica, exploramos as modalidades segundo a LDB, embora a gente ainda vá falar um pouco mais de algumas delas lá na frente. Vamos tangenciar ainda um pouco mais a educação indígena, vamos tangenciar um pouco mais a educação à distância, que a LDB fala muito pouco sobre o tema, mas deixa claro que é uma modalidade. E aí agora a gente adentra no segundo nível da educação, que é a educação superior. A maioria dos artigos aqui são de rápida e fácil explicação. São artigos menos recorrentes e menos importantes em prova, embora ainda estejam dentro do título 5. Do título 5, que é o título mais cobrado, a frequência desses artigos ela é menor. A dificuldade, o grau de dificuldade das questões aqui, ele é menor, o que não quer dizer que você deva ignorá-los. Então aqui a gente vai ter uma sequência de aulas de fato que vamos passar mais rápido, dada a natureza da temática, mas que deve ser vista em sala de aula, sob pena de cair uma questão dessa na prova do teu aluno, já que você vai dar aula desse tema, e ele dizer que o professor não trabalhou isso em sala de aula. Mas aqui você pode realmente passar um pouquinho mais rápido, fazendo alguns apontamentos cirúrgicos, onde ele, o aluno, tem que ter mais atenção, e onde você, se for você a fazer uma prova, você também deverá ter mais atenção. Então começamos no artigo 43, e seus 8, são 8 incisos que vamos trabalhar aqui. O 43 estabelece as finalidades da educação superior. Então, são 8 incisos. Então, a educação superior tem por finalidade, primeiro, estimular. Estimular o quê? A criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, porque é a cultura que nos faz transcender dos outros animais, porque já ficou comprovado que até inteligência os animais também possuem, os outros animais, mas eles não produzem cultura. Então, a criação cultural nos distingue dos demais animais. E a educação superior nos estimula a criar culturas, estimula a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico, porque a educação superior trabalha a ciência exata, a ciência humana, e estimula o espírito da pesquisa, daí o espírito científico e o pensamento reflexivo, que é a modalidade de pensamento que nos permite conceber e criar o novo. Não apenas analisar aquilo que já existe, pensamento crítico, mas criar. Por falar em criar, é óbvio que se eu crio é novo, e criando pensamento reflexivo. E aí você vai para aquela minha máxima, que é sempre trabalhar na forma de gráficos. E eu ofereço aqui o gráfico para você mostrar para o seu aluno na sala de aula ou consolidar o seu estudo. Então, a educação superior tem por finalidade o estímulo à criação cultural, o estímulo ao espírito científico e o estímulo ao pensamento reflexivo. Você também pode usar esse outro gráfico que traz exatamente a mesma coisa, só que disposta de uma forma diferente. A criação cultural, o pensamento reflexivo e o desenvolvimento do espírito científico. 3 formas diferentes de expressar o que está cursivo no inciso 1º do artigo 43. Inciso 2, segunda finalidade, segunda de 8, são 8 finalidades da educação superior. Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, diplomados que estejam aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação continuada. Exato. Formação continuada, porque quando você termina a faculdade, você está dando ali na educação superior o seu primeiro passo. A sua formação e as suas atualizações não terminarão nunca.
Esse conceito de formação continuada permeia toda a educação superior. Então, a educação superior tem por finalidade formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, diplomados que estejam aptos para a inserção em setores profissionais e que estejam aptos para participar do desenvolvimento da sociedade brasileira. Essa é a ideia. Então, colocando aqui de forma gráfica aquilo que você viu cursivamente no inciso 2 do artigo 43. Perfeito? Sempre que possível, transformar o que está escrito em um esqueminha. Facilita a tua aprendizagem e facilita o teu ensino com relação aos demais alunos. Inciso 3º. A educação superior tem por finalidade incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e desse modo desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Então, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, porque essa é a ideia. A instituição de pesquisa e de investigação científica, por natureza, é a instituição de educação superior. E agora, por ocasião da pandemia do Covid-19 no ano de 2020, observamos isso. Observamos o quanto nos fez falta investir maciçamente em ciência e em pesquisas nas universidades. E enquanto, apesar do investimento ter sido muito pouco, no último ano principalmente, levando em conta todos os cortes de verba que a educação superior sofreu, ainda assim, o quanto essas instituições contribuíram no combate à pandemia. Inciso 4º, ainda falando das finalidades da educação superior, temos a finalidade de promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino de publicações ou de outras formas de comunicação. Fazemos isso principalmente através das revistas das universidades, comunicamos os trabalhos de pesquisa científica, comunicamos os trabalhos feitos a título de teses de mestrado e doutorado, criamos um acervo gigantesco nas universidades com as monografias que ficam disponíveis para que qualquer um possa fazer uso e pesquisar. Essa é uma das finalidades, a produção e a disseminação de conhecimento. É para isso que a universidade existe, ela é uma fábrica de conhecimento. A universidade e a faculdade, no caso, a educação superior. Muito bem. Inciso 5º, quinta finalidade da educação superior: suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Então, inciso 5 fala de suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural. Isso é, de continuar estudando. Fiz a graduação, vou fazer a pós, vou fazer outra pós, vou fazer mais uma pós, agora vou fazer um mestrado, vou fazer outro mestrado, vou fazer um doutorado, agora vou fazer um pós-doutorado, mas pintou um outro mestrado legal, interessante, para eu fazer. Vou fazer um mestrado em outra universidade, vou fazer curso de extensão. A universidade tem que suscitar o desejo permanente do indivíduo continuar sempre e sempre estudando e pesquisando e criando cultura e criando conhecimento. Inciso 6. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais. Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Olha lá que legal! Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente. E aí eu acho tão engraçado quando aparece um demagogo na televisão, um falastrão, com uma autoridade danada, porque fala daquilo com autoridade, com confiança e com segurança dos problemas do mundo, mas aquele indivíduo não é um cientista, não é um pesquisador,
mas fala com uma convicção. Quando é que as pessoas vão entender que o grau de convicção com que alguém fala alguma coisa não é garantia que aquela coisa seja legítima ou verdadeira? Aparece um doido na televisão falando que você tem que tomar cloroquina para combater o Covid, aí o povo vai lá igual doido e vai tomar cloroquina sem a menor comprovação científica que a cloroquina é eficiente no combate à Covid. Quantas pessoas não morreram no mundo inteiro em função de terem sido tratadas com cloroquina? Arritmias cardíacas decorrentes do uso da cloroquina mataram tantos pacientes de Covid na UTI, quanto o próprio Covid, no mundo inteiro. Mas porque aparecem malucos balançando caixinhas de cloroquina como se fosse a salvação da lavoura, o povo corre atrás porque o maluco fala com convicção. Mas o grau de convicção com que alguém fala alguma coisa não é garantia que essa coisa é verdadeira. E aí chega o cientista que está na universidade fazendo pesquisa, produzindo conhecimento, produzindo cultura, que é estimulado o tempo todo a estudar, porque aquele cara está estudando, e se aprofundando nos conhecimentos dos problemas do mundo, dos problemas da sua ciência, e ele chega baseado na sua ciência e diz, olha, não tem a menor comprovação científica para isso aí, ou não é isso aqui, ou se vocês fizerem aquilo ali, vai dar ruim, vai dar errado, porque a história mostra que isso já aconteceu e é assim que funciona, ou a ciência mostra isso, a biologia mostra isso, e aí a comunidade científica toda fala uma coisa, mas o povo segue o demagogo, que nem estudo superior tem, que fez ali uma escola pífia das Forças Armadas de nível superior, uma academia da Força Aérea, fez uma escola naval, fez uma academia militar das agulhas negras e sai dali com um diploma de nível superior, equivalente a um nível superior, mas que não é um nível superior, porque ele ali não fez pesquisa. Ele é equivalente a nível superior, mas não houve pesquisa, não houve produção científica. Então, só tem a equivalência de um curso superior, mas nunca pisou numa universidade e sai dizendo verdades, como se conhecesse os problemas do mundo, e não conhecem. Os cientistas conhecem, os pesquisadores conhecem, os professores conhecem, porque estão no meio acadêmico, porque estão nos laboratórios, porque estão produzindo ciência e estão a par dos problemas do mundo. Daí a importância da instituição de educação superior. Inciso 7º. Promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Isso é, aquilo que a universidade cria de bom, retorna para a sociedade. E a universidade está sempre aberta para receber a população através de cursos de extensão e outros, para capacitar a sociedade e retornar ao seu povo aquilo que ela gerou, aquilo que ela criou, retorna para o povo na forma de benefício. É disso que estamos falando. Inciso 8º e último, atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. Isso é, a universidade e a faculdade, a educação superior trabalha em função de aprimorar profissionais que vão atuar na educação básica. Professores, orientadores, supervisores, psicólogos, assistentes sociais e outros. Esse é o papel. Estas são as finalidades da educação superior. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.